Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, seu dia, o seu final de semana, que seja incrível, que você tenha uma programação incrível com a sua abençoada e linda família. Começando pela mesa. Vá para a mesa com seus. Sim, construam um relacionamento com Deus em família. Se amem, digam mais eu te amo, se toquem, dialoguem, se conheçam. É isso aí. Busque conhecer de verdade os seus. E não apenas conviver, viver debaixo do mesmo teto. Como a gente encontra famílias que estão se desintegrando, mas não é incomum ouvirmos: eu não conhecia o meu cônjuge, eu não conhecia os meus filhos. Eu me lembro de uma mulher que eu acho que até deu testemunho aqui, uma cristã morna, que até apresentou os filhos no altar, mas os 3 filhos tinham celulares, assim, lançou, eles compravam. E por incrível que pareça, inacreditável, nenhum tinha a Bíblia. E aí quando ela descobre, né, ela vê a casa tá toda, né, tá desabando, os filhos no pecado, e ela já tinha perdido os filhos, até o pequenininho, de 8 anos, com seu celular. E eu lembro dela dizer: eu não conheço os meus filhos, eu não conheço. Eu lutei para dar do bom e do melhor. A minha vida é trabalhar com meu marido. Mas aí, por fim, ela entendeu. Eles trabalhavam demais. Iam aos domingos para a igreja, levavam os filhos. Mas o resto da semana, eles viviam como qualquer pessoa, de forma natural, no meio da multidão, como qualquer um. Sem priorizar a Deus, sem comprometimento com Deus, sem orações dentro de casa, sem responsabilidade espiritual. Não. Não, 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 não. A Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Quantas pessoas que ganharam o mundo. Elas ganharam o mundo. Se tornaram famosas no mundo inteiro. E conquistaram, né, conquistaram fama, dinheiro, sucesso, mas não realização. E acabaram se suicidando. Tendo tudo e não tendo nada. Pessoas que ganharam muitas coisas, né? Conquistaram, mas perderam a família. É tão sério isso, que a Bíblia fala que a nossa primeira igreja é a nossa família. E que se você não governa bem a sua casa, você nunca vai governar a igreja do Senhor. E essas orientações foram dadas para bispos, pastores, obreiros. Então o Espírito Santo deixou ali, claro,
Cuidado para você não tentar salvar a casa do vizinho e perdendo a sua. Cuidado para você não perder a sua casa, a sua família. Correu tanto, numa cegueira, buscou tantas conquistas, mas por fim, o principal você perdeu. A vida com Deus. Deus não era prioridade, né? Como dessa família, por exemplo. No desespero, ela mesma disse, é verdade, bispo. Isso foi uma cegueira. Na verdade, nós sempre fomos muito materialistas. Hoje, olhando, Mamon é que sempre foi o nosso Deus. E a gente encontra muitos crentes que, na verdade, Mamon é o Deus da pessoa. Né? Ela está perdendo o melhor, que é estar com Deus, perdendo a família, perdendo o que é mais precioso, porque se você já esteve numa UTI, numa casa de repouso como nós, você então sabe que quando uma pessoa está lá no finalzinho da vida, ou numa UTI, ou já em casa, que nós já visitamos pessoas que já tinham sido enviadas para casa para morrer. Não havia mais nada para fazer, né? O próprio médico disse, olha, vá, viva o que você puder viver, chame a família, de falar para a família, ó, reúnam, aproveitem esses últimos dias, porque podem ser, ele pode viver mais um dia, ou ela pode viver mais uma semana. E, às vezes, eu me lembro de um caso que até o casal que contou que a mãe foi já enviada para casa para morrer. E a mãe passou a vida sendo uma pessoa muito difícil. E ali ela chamou, né? Quando ela foi enviada para casa, o médico disse, ó, não há mais o que fazer, vá para casa. E viva, arruma a sua vida, termina bem. Porque o médico percebeu que ela era muito amarga, revoltada, tinha sido traída, abandonada, e aí ela se amargou, descontou nos filhos e afastou os filhos, brigou com a nora, com o genro, os netos não gostavam dela. E aí ela convoca toda a família para pedir perdão. E ela fala, não estraguem com a vida como eu estraguei. O orgulho, a amargura, a distância de Deus destruíram com a minha vida. E ela disse, eu tenho certeza, ela disse, eu tenho certeza que este câncer, olha o que ela disse, que está me matando, é um demônio que eu deixei entrar na minha vida. E diz que com muita dificuldade ela disse, é o demônio do ódio. Eu passei a minha vida odiando, revoltada e culpando todo mundo. Não vivam assim, não. E pediu perdão, diz que olhou para os netos e falou, perdoa a avó. Não estraguem com a vida. Pega o meu exemplo para vocês não estragarem com a vida. Quando alguém errar com vocês, não cometa o mesmo erro. Não responda da mesma maneira. E diz que com muita dificuldade, quase que sem força para respirar, aquela mulher foi um exemplo de arrependimento. Aliás, esse testemunho foi dado exatamente porque esse casal, acho que o rapaz, que era o filho, né, disse que o pai foi uma tragédia, a mãe até então era uma pessoa
insuportável, muito difícil, que um dos maiores desafios deles era honrar a palavra de honrar pai e mãe, porque eles não tinham vontade de ligar para ela, de ir até ela. Porque era sempre aquela acidez, aquela grosseria, espetando, criticando, cobrando. E ele, muito emocionado, e a esposa também, disseram que ela foi um péssimo exemplo durante a vida dela. Mas ela foi um exemplo de arrependimento e que ela deixou na última hora, porque ela morreu 3 ou 4 dias depois, na última hora, ela ensinou coisas muito preciosas. E ele ainda disse: bispa, você costuma dizer que como a gente termina que importa. E eu vejo que a minha mãe foi como... Meu pai não. Morreu na sarjeta, e foi de uma maneira terrível. Morreu literalmente na sarjeta, né? Porque abandonou, foi viver aventuras e, por fim, se tornou um alcoólatra, morador, passou a morar na rua, e quando foram informados, ele foi encontrado morto. De uma maneira terrível. Um homem que teve um pequeno comércio, até conquistou algumas coisas, mas a hedonia, né, os vícios, a prostituição, né, os adultérios, um homem que frequentava prostíbulos, foi destruindo com a vida dele. Como a Bíblia fala em Provérbios, né? Terminou de forma terrível, né? E a esposa, a mulher, deixou aquilo afetá-la. E ela disse: eu tenho certeza que esse câncer que está me matando foi a amargura, foi o ódio, o diabo entrou e ele mata, e essa doença está me matando. Mas por quê? Eu fui envenenada pelo ódio, pela revolta, e eu estraguei com a minha vida. Eu não aproveitei, ela disse muito, eu podia ter aproveitado, ter estado com os meus netos. Ela falou de coisas básicas, né? De ter estado com os netos, coisa que ela não fazia, desligada, revoltada, não se importava, mas ela terminou deixando uma lição. Não vivam assim, não. Não vivam, não. Porque isso vai matar. Então, às vezes, as pessoas se entregam a sentimentos porque elas não acreditam que tem uma outra maneira de viver. Elas acreditam em mentiras e sucumbem às mentiras de Satanás, que só veio para matar, roubar e destruir. Sabe, a família de Ló, quando Ló, olha só, hein? Quando ele estava com Abraão, debaixo da autoridade e influência de Abraão, apesar dele nunca ter levantado um altar e não ter nenhuma referência ali, não fala nada dele, sabe, tá ali orando, buscando junto com Abraão, mas ele estava lá e ele foi sendo muito abençoado. Pelas bênçãos de Abraão, ele foi sendo abençoado. E, de repente, não dá certo, e Abraão entendeu que ele estava numa obediência parcial e falou com Ló: é hora de separar. Escolhe para onde você quer ir, que eu vou para outra direção. E o Ló sempre foi um aproveitador. E ele olhou, né, para aquelas campinas do Jordão, e ele viu que era bom para o gado, né, para o bolso. E ele foi morar perto de Sodoma. E daqui a pouco ele já estava dentro de Sodoma. E a Bíblia diz que os homens, que a influência daquele lugar era pior.
tanto que Deus destruiu. Que os homens eram, a Bíblia diz, está escrito assim, extrema. E a Bíblia não exagera, extremamente perverso. E, no entanto, ele não só foi morar perto, como agora ele se muda para dentro de Sodoma. E aquela influência foi corroendo sem ele perceber, aquilo foi entrando. Teoricamente, eles criam, pelo menos na teoria, o Deus deles era o Deus de Abraão, mas não na prática. E aquela influência, ele não viu, mas ele foi o inconsequente, aquele tipo de gente que fala assim, ó, vai dar certo do nada. Não, vai dar tudo certo sem que eu tenha que plantar boa semente, fazer as escolhas certas, me alinhar, obedecer, seguir os princípios e valores do reino. Vai dar certo, né? Não, vai dar certo. E o diabo estava ali corrompendo as mentes. E, por fim, por causa de Abraão, o Senhor envia os anjos, tira o Ló de lá, arranca, na verdade, porque eles não queriam sair. Ele fala para os futuros genros dele o que ia acontecer. Eles, ó, a credibilidade do Ló, hein? Eles riram, acharam que aquilo era uma bobagem. E aí os anjos arrancam à força o Ló e a família dele. E eles falam, subam para as montanhas. Ó, vá para um lugar alto. Vá para o lugar alto. E não olhem para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Aqui, só o fato dele estar lá e os anjos terem que arrancá-los à força já fala muito. Agora, olha aqui, ó. Ela estava tão envolvida emocionalmente, o coração dela estava lá naquele ambiente. Um ambiente perverso, pecaminoso, mas ela se sentia bem, confortável. Ela, pelo jeito, gostava, porque ela fez o que foi dito para ela não fazer. Ela olhou para trás. E, por fim, o Ló termina numa caverna, pobre, alcoólatra, com a família destruída, uma vergonha, e as filhas estavam tão corrompidas, que elas eram virgens, mas estavam tão corrompidas internamente, que elas já não tinham esperança no futuro. E elas tiveram uma ideia que só alguém que foi possuído por Satanás pode ter. A mais velha vem e fala para a mais nova, vamos embriagar o nosso pai, e eu me deito com ele, engravido, no outro dia a gente faz o mesmo e você vai e se deita, porque aqui não tem homens para a gente casar, e para manter a descendência do nosso pai, nós vamos ter que fazer, isso agora eu parafraseando, a maior loucura. E elas fizeram. E Ló, os moabitas e amonitas são descendentes de Ló, da relação incestuosa com as suas filhas. E eles foram perversos, inimigos do povo de Deus, adoradores de deuses terríveis como Moloque, Camus, que exigiam sacrifícios humanos. Outra coisa, lembra de Moabe? Lembra que Balaque, seguindo o conselho de Balaão, mandou as moabitas para corromper os homens, o povo de Deus?
Eles eram imorais, seus rituais eram imorais, os cultos à base de orgias, e eles eram possuídos por demônios terríveis. Olha só, onde Ló com sua família foram parar? Por quê? E quem era o Deus desse povo? Na teoria, o Deus de Abraão. Mas não na prática. Tá aqui, ó. Escolhas. Você faz escolhas e as escolhas fazem você. E quantas pessoas que elas vão vivendo essa vida, elas vão chegando perto, daqui a pouco elas estão dentro, e no início até incomoda, depois elas se conformam, e agora elas se sentem confortáveis, e aquilo não confronta mais, não incomoda mais, e de repente elas agora estão imitando os perversos, elas estão fazendo coisas inacreditáveis. Ei, a gente olha para uma história dessa e pensa, não, comigo não, sim, se Deus não tiver misericórdia, se nós não nos atentarmos para a verdade, as mentiras vão nos corromper, porque você vai acreditando em mentiras. Não, não tem problema nenhum, não, eu estou aqui no meio da sujeira, mas isso não vai me afetar, não está acontecendo nada, não, está tudo bem, minha casa está protegida, não, havia uma atmosfera, havia um espírito naquele lugar que foi corrompendo a família de Ló. E agora, olha a desesperança e a corrupção dessas moças virgens, mas a mente estava corrompida, elas só viam uma saída: engravidar do pai. Não é uma demência, uma loucura, uma possessão. E olha aqui a mulher, que é a influenciadora. Mas por quê? Porque tinha um homem que não era cobertura. Um homem que não ocupou e não protegeu a sua família. E essa mulher foi corrompida, as filhas corrompidas, e essa mulher olhou para trás. E aqui foi o grande sinal de que estava tudo destruído. Deus está falando com você. Talvez Deus já tirou você de algo, está dizendo: suba para as montanhas e não olhe para trás. Talvez Deus vem falando com você e você está perto demais. Não continue. Ei, não vá para esse lugar. Ei, não fique aí. Talvez Deus já tirou você e Ele está dizendo: vá para o lugar alto e não olhe para trás. Em nome de Jesus. Por favor, talvez Deus já tirou você de um padrão, de um lugar, de um relacionamento, de um tipo de fé, de uma crença, de um sistema. E Ele está dizendo: não olhe para trás. Não olhe para trás. Lá não é o seu lugar. Não volte para lá. Não olhe para trás. Agora, ó, vá. Olhe para o alto. Suba a montanha. Não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás. E é tão interessante que Jesus, falando sobre o final dos tempos, ele cita essa frase: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele estava dizendo, ó, depois que ela já tinha sido tirada, arrancada do lugar da destruição, ela olhou para trás. Cuidado, para depois de você ter, depois de ter andado tanto, avançado tanto, construído algo, avançado, agora olhe para trás. Por favor, em nome de Jesus, não olhe para trás. Não olhe para trás. Deixe o que se foi.
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Olha para o alto, continue seguindo em frente, continue subindo a montanha, porque tudo que vale a pena está na subida, você vai ter que escalar. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto. Não, Deus já tirou você de um tempo, de um lugar emocional, espiritual, talvez até físico, literalmente. Ele tirou você ali de um lugar. Não volta, não olhe para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, disse Jesus. Deus tem uma coisa nova para você. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Ló teve a oportunidade de recomeçar com a família dele. Mas, começando pela mulher, eles jogaram aquela oportunidade olhando para trás. Em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito e ore para que Deus dê a você consciência, temor, visão, para que você jamais jogue fora as oportunidades e a misericórdia de Deus, porque eles estavam vivendo a misericórdia de Deus e jogaram fora. Deus ama você, está falando com você, você sabe disso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta palavra tenha colocado luz e temor nos corações. E tenha levado, Senhor, a ajustes imediatos, a decisões imediatas, que essa pessoa realmente ela pare agora e tome consciência com muito temor. Ouça a sua voz e obedeça. Abençoa lares e famílias, Senhor. Todos que estão orando comigo, que enviaram seus pedidos para a oração, eu consagro tudo. E tomo posse de livramentos, de vitórias, de temor, de uma consciência viva e de um alinhamento perfeito. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância, o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando, que a tua palavra tenha vestido o teu povo, tomado os corações, Senhor, dado consciência, colocado luz e levado a decisões firmes e seguras para a honra e a glória do teu nome. Proteja o teu povo, Senhor, e que nenhum jogue a oportunidade e a misericórdia que o Senhor está oferecendo. Muito obrigada por tudo, peço a tua bênção, dou a minha bênção, amém? Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje é 7 ao meio-dia, os nossos clamores dos meus projetos de conquistas para 2026, o ano que chegou com som alegre, e amanhã o encerramento com a entrega do azeite que nós consagramos nos 7 jejuns. Você vai sair, ungir seus sonhos, vamos ungir os carros, vai ser um dia maravilhoso. Conta com a gente, você sabe que é um prazer apoiar, servir, orar. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Deus não nos pede para apenas acreditar, mas para viver plenamente essa fé em cada momento. Despertos ou adormecidos, enfrentando cada desafio com a certeza de que fomos criados para vencer.